Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Caminhos da Cidade. Essa que é uma iniciativa da Fundação Ulisses Guimarães. Eu sou o Bruno Gabriel, presidente estadual da FUG no estado de São Paulo, e que bom ter você conosco, a audiência crescendo a cada episódio, mais pessoas participando, assistindo, curtindo, comentando, compartilhando e o nosso canal crescendo no número de inscrições. Eu fico muito feliz, por isso eu quero agradecer a cada um de vocês que tem tido aí essa vontade de assistir, tem compartilhado essas opiniões, tem sugerido novos temas, pautas, convidados. Gente, muito obrigado pela audiência, por tudo que vocês têm feito para a gente levar o Caminhos da Cidade cada vez mais longe. Nesse episódio de hoje a gente vai receber um jovem advogado, um amigo, alguém que eu admiro muito no trabalho que tem feito, e a gente vai falar sobre questões do judiciário, do direito, a insegurança jurídica pela qual o nosso país tem passado e que causa aí alguns transtornos, principalmente na área da economia e no setor produtivo. Nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre cidade, sobre estado, sobre país. Vamos falar sobre o mundo jurídico com ele, o doutor César Pires. Doutor César Pires, Cezinha, meu amigo, meu parceiro, seja muito bem-vindo a mais um episódio aos estúdios do Caminhos da Cidade. Seja bem-vindo, meu irmão. Valeu, Brunão. Agradeço demais o convite. Parabenizo pela iniciativa, porque hoje eu acho que falta transmitir conteúdo para as pessoas que seja de qualidade, que seja trazer informações, porque é isso que vale, é isso que a gente tem que disseminar de ideias para trazer, de fato, melhorias para a cidade. Então, parabenizo pelo projeto e agradeço por estar aqui sentado hoje, pra gente bater esse papo, pra gente aí levar ideias boas pra frente. Pô, Cezinha, valeu primeiro por você ter aceitado o convite. Sei que você tem uma vida e uma agenda lotada, você é um jovem advogado, mas tem tido aí uma carreira de sucesso, tem trilhado essa carreira, subindo degrau por degrau, e tem sido um parceiraço nosso. Cezinha, eu acho que essa aqui, até para explicar para quem nos assiste mais uma vez, é uma iniciativa da Fundação Ulisses Guimarães. E a Fundação Ulisses Guimarães, ela tem um objetivo. A gente tem um slogan, um mantra, que é Educação Liberta. E a gente acredita demais nessa pauta, onde a gente, quanto mais acesso ao conhecimento, à informação, nós, enquanto fundação, pudermos dar às pessoas de forma gratuita, melhor elas vão se preparar para as oportunidades que surgirem. Essa é a ideia da FUG. A FUG, ela escolheu a educação como pilar. A Fundação escolheu a educação como bandeira, como causa, para a gente discutir a educação do futuro, para discutir a educação como ferramenta de inclusão produtiva, a educação como ferramenta de cultura de paz. A gente entende e compreende que existem desigualdades, mas como a gente vai combater essas desigualdades? Gerando uma igualdade de oportunidades, e tudo isso nasce da raiz da educação. Da gente entender isso como bandeira, não de política nossa, politicagem, mas sim de política de Estado, para a gente construir uma nação forte a partir do tema da educação. Essa é a Fundação Ulisses Guimarães. E o Caminhos da Cidade de São Bernardo do Campo é uma iniciativa para a gente trazer grandes lideranças da cidade, da região, para que a gente converse sobre pautas municipais. Apesar da gente falar do governo federal, falar do governo do estado, onde as pessoas elas vivem mesmo é no município. É aqui que a gente tem o nosso dia a dia. É aqui que a gente encontra diretamente o vereador, o prefeito, os problemas, o buraco. O buraco é responsabilidade de quem? Eu escuto isso de vez em quando, é da Sabesp. Não quero saber. Prefeito, resolve o problema do buraco. E essa que é a real. A gente vive na cidade. E o MDB, a Fundação Ulisses Guimarães, tem esse papel de defender a democracia e defender o municipalismo. A valorização, mais investimento, mais recurso para os municípios. E a gente estava tendo esse papo, falando de São Bernardo, porque a gente sabe que existem diversos problemas, a gente tem muitos desafios ainda a vencer aqui na cidade e também na região como um todo. E é por isso que a gente está fazendo Caminhos da Cidade. E é por isso que é muito legal te receber aqui, um jovem advogado conhecedor do mundo jurídico. Mas para que todo mundo que acompanha hoje aí o Caminhos da Cidade de São Bernardo do Campo, essa iniciativa da Fundação Ulisses Guimarães, para que todos possam te conhecer, e aí como é de praxe, responde para a gente, Cezinha. Quem é o Dr. César? Gente, meu nome é César, né? Como já foi dito, César Soares Pires. Eu nasci em São Caetano, resido em São Caetano, porém eu cursei Direito em São Bernardo e acabei criando muitos amigos aqui, acabei criando raiz aqui. A minha esposa, ela é de São Bernardo, a gente se conheceu na época da faculdade, então eu falo que metade do meu coração tá aqui, metade tá em São Caetano. E tenho grande admiração por essa cidade, por ter trazido toda a formação jurídica que eu tenho, né? Eu tive aula aí na Direito de São Bernardo com
pessoas, com profissionais aí que hoje são ministros do STJ, delegados, foram desembargadores. Então, assim, é uma instituição que eu tenho um profundo amor por tudo que é feito lá, né? E só puxando um gancho do que o Bruno falou, que eu achei extremamente interessante, é isso aí, é que as pessoas, muito se discute o macro da política, só que as pessoas esquecem que para ter a parte superior, para ter o macro, tem que ter o micro. Então, o governador, ele vai precisar, ou aliás, o presidente, ele precisa dos governadores para ter apoio. O governador precisa de deputado estadual. Ou seja, forma-se uma pirâmide onde a base é o municipal, é onde a gente consegue identificar. Então, a gente tem que sempre procurar quem são essas pessoas que estão trazendo um trabalho relevante dentro da cidade. Cezinha, e eu acho que você falou uma coisa legal. Você falou, poxa, você estudou na Direito de São Bernardo. E a Direito de São Bernardo é uma das faculdades mais bem quistas, mais bem vistas aí do país, cara, na área do direito. É uma faculdade muito respeitada. Você escolheu direito por quê? O que foi que te levou para essa carreira? Cara, isso é uma história engraçada, sabia? Quando eu era criança, eu sempre falava pro meu pai, ô pai, um dia eu vou ser advogado. Eu tinha 10 anos, 12, eu nem Falava sabia. que queria ser advogado. Eu falava que queria ser advogado, nem sabia o que era ser advogado. E aquilo meio que ficou na minha cabeça, então eu sempre tive pra mim que era isso que eu faria. E aí foi acontecendo, eu fiz escola, depois cursei a faculdade, abri escritório de advocacia. Meu escritório de advocacia durante muitos anos foi aqui em São Bernardo. Então fui meio que assim, sei, como se já tivesse ali meio que escrito que é isso que eu tinha que fazer. Predestinado pra isso. Entendeu? Nunca foi uma coisa que ali no momento de prestar o vestibular eu fiquei na dúvida, vou fazer a administração, que é um clássico, ou vou não sei o quê, porque eu sou, sabe, essa dúvida que creio que muita gente tenha nessa fase de vida. De escolher a faculdade ali, exato, nessa fase de vida. E eu meio que já fui meio direcionado ali, não me arrependo nem um pouco. É um sacerdócio, porque, gente, vocês não têm noção que é difícil ser advogado, a gente toma decisões que podem afetar muito a vida das pessoas todo dia. E isso é uma coisa que é uma carga que traz junto com a gente tem que ter muito cuidado. Como vai atuar no caso, a repercussão que ele pode ter, como a gente vai trazer o melhor resultado para o cliente. Então é uma profissão muito recompensadora, mas muito trabalhosa. Exige também. demais, hein? Exige, é muito cara. estudo, muita leitura, Sim. até para fazer boas interpretações, criar boas narrativas. Certeza. E aí as peças que vão defender, que vão dar condições de liberdade, vão trazer vitórias importantes. Mas aí, Cezinha, você falou um negócio que é legal. E é bom saber quando a gente faz um comentário, às vezes, e o convidado que está aqui consegue captar a mensagem e você captou. E é exatamente isso. Eu tenho percebido isso. As pessoas... A discussão política, ela é nacionalizada. A pessoa fica discutindo o lado A contra o lado B, o personagem A contra o personagem B, discutindo ideologias que, muitas das vezes, elas não trazem nenhum benefício real para o dia a dia, para o seu dia a dia na cidade. A real é essa, a verdade é essa. A verdade tem que ser dita, gente. Tá virando time de futebol. E aí você olha aqui, vamos olhar para São Bernardo. A gente tem um problema aqui em São Bernardo com segurança, certo? Sim. Segurança. Sim. De quem é a responsabilidade da segurança pública? Secretaria de Segurança. Do governo do Estado. Sim. A polícia militar é do governo do Estado. O que tange, então, a segurança pública é do governo do Estado. Só que quem que a gente cobra quando tem um problema aqui de segurança? A gente cobra do prefeito. Sim. A gente cobra os vereadores, porque a vida das pessoas é no município, é na cidade. As pessoas, você, cidadão comum, a gente não quer saber de quem vai resolver o problema. A gente quer o problema resolvido. E aí a gente vai cobrar quem está mais próximo. E aí quando você pega essa realidade, a gente começa a perceber que a divisão da federação é muito, muito discrepante. Pouco do imposto que é recolhido aqui no município retorna para o município. Fica preso nessa grande estrutura nacional, nessa grande estrutura do governo do estado, pouco volta para o município, mas os problemas são aqui, no dia a dia. E aí a gente precisa resolver, a gente precisa que alguém resolva, e aí a gente vai cobrar. E aí muitas das vezes a culpa que a gente coloca sobre os ombros dos prefeitos, não são eles que são capazes de resolver. O que eles precisam ter? Capacidade de articulação, de conexão para trazer as soluções para os municípios. E aí sim depende do fazer da política uma ferramenta de transformação social. Porque muita gente é cansada da classe política.
Mas não é da classe política, é da politicagem que esses caras fazem. Exato. De aparecer hoje, sumir amanhã e ficar anos sem aparecer e aí voltar com a maior cara de pau do mundo para falar que vai resolver problemas, para prometer coisas que não serão cumpridas. Mas de qualquer forma, Cezinha, a chamada desse podcast a gente falou sobre essa questão da insegurança jurídica no nosso país, em vários setores. E essa é uma especialidade sua. E eu queria muito que você comentasse e respondesse isso. O que quer dizer insegurança jurídica? E por que que o nosso país, a nossa legislação traz tanta insegurança jurídica para o empresário, para o empreendedor, para investidores? Por que é assim, Cezinha? Olha, na minha opinião, a insegurança jurídica está enraizada em muitos entendimentos e interpretações da lei, porque os legisladores, na hora de escreverem a lei, em vez de fazerem coisas muito mais objetivas e concretas, colocam ali palavras que às vezes dão duplo entendimento, ou palavras que não são claras na hora de legislar, e isso acaba dando 1 milhão de interpretações para os advogados e, consequentemente, para o judiciário, que é quem é responsável por analisar as teses que estão sendo colocadas ali, e acaba virando esse emaranhado de leis e de entendimentos. Vou contar um caso prático, até para o pessoal poder se situar um pouco do que está acontecendo. Nesses tempos eu peguei uma causa que eram umas 30 pessoas, mais ou menos, e cada uma delas seriam 2 processos de determinada causa lá, que não vem ao caso, então a gente vai estender muita conversa. Mas enfim, foram distribuídos esses processos, cada um caiu em uma vara diferente, da Justiça Federal, que em tese aí a gente tem como sendo uma das melhores justiças. Pois bem, a gente tem uma fragmentação de decisões gigante, ou seja, você vê que não existe um padrão, você vê que cada juiz está decidindo de um jeito, e isso é a base da insegurança jurídica. Então, isso, né, tá se tornando numa proporção que está afetando muito a nossa economia, muito a segurança, muito o direito do trabalho. Eu ainda tenho para mim que o direito do trabalho ainda é um dos mais efetivos pelo que a gente vê no dia a dia, mas é complicado. E outra coisa também que a gente sente muito é decisões políticas no âmbito das instâncias superiores. Vamos colocar aqui só o STJ e o STF, e o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Então a gente começa a ver também muitas decisões que são políticas e não são, às vezes, decisões jurídicas. E isso acaba gerando efeitos negativos para todo mundo, porque uma das bases da sociedade é a segurança jurídica. Perfeito. Tem uma frase, eu não lembro agora de qual filósofo que ele diz que você mede o quão eficiente é uma sociedade pelo quantos % da população seguem a legislação. E hoje no Brasil a gente sabe que tem muitas leis que nem sequer são consideradas. Então, tudo está começando a se tornar relativo. Então, a partir do momento que você perde a confiança no âmbito judiciário, isso é um reflexo muito ruim para a sociedade. E quantas vezes a gente não escuta, não, esse cara aí isso aí não vai dar em nada. Ou seja, começa a se ter um descrédito em cima do judiciário. E é muito perigoso isso no macro aí do país inteiro, né? Porque a gente sabe que o Brasil é do tamanho de um continente. Nossa, enorme. E essa é verdade, Cezinho, o nosso país é enorme, é gigantesco. E aí, quando você olha para essa insegurança jurídica que o nosso país enfrenta, e essa legislação ela é nacional e etc., como é que você acha que isso poderia, sei lá, o César advogado, o César membro da OAB, o César como um ator político dentro do mundo jurídico importante. Se você pudesse ter uma oportunidade de opinar no que poderia ser modificado, acho que não o todo, mas assim, algo que você acha que é necessário para agora, o que você sugeriria para dar ao nosso país mais credibilidade jurídica, mais confiança jurídica no âmbito federal? E aí quando você olha para o município, o que daria para fazer de fato no município? Porque eu sei que um empresário vai querer se instalar numa cidade, por exemplo. Um empresário chinês, por exemplo, quer abrir uma empresa no Brasil. Ele vai escolher um estado, vai escolher um município para se instalar. Ele vai escolher diante de vários fatores. Mas essa questão, não só do benefício fiscal e etc., mas essa questão da segurança jurídica que o município pode dar, que o nosso governo pode dar. O que o César poderia sugerir assim, de imediato, agora, da sua cabeça, como uma possível melhoria? O que a gente poderia construir a nível federal ou até mesmo no nível municipal para garantir essa segurança? Olha, eu acho que inicialmente seria dar uma revisada na legislação para tornar ela muito mais objetiva.
Você pega, por exemplo, a legislação americana, ela é muito mais clara no que está sendo posto lá, entendeu? Aqui não, aqui tá margem para muitas interpretações, às vezes palavras que nem são utilizadas mais no vocabulário hoje, ou seja, as pessoas elas têm que entender o que está escrito lá. A lei não é feita para advogado e para o juiz, a lei é feita para regulamentar toda uma cidade. Então eu acho que a legislação ela tem que ser muito clara e muito objetiva. Além disso, eu acho que tem que ter a inserção de tecnologia no judiciário, ou seja, muitos dos problemas que a gente enfrenta hoje no judiciário são por conta de que tem demora por parte do cartório, que não foi juntado determinado documento nos autos. Então isso, às vezes não precisaria de uma pessoa fazer, entendeu? A gente poderia muito bem colocar uma tecnologia que acelerasse ali o procedimento para coisas que forem só padrão, né? Documentos de juntada que a gente fala ali, que fossem padrão. Aquilo aí eu acho que tinha que ter muito mais tecnologia aplicada do que tem hoje. E outra, hoje os sistemas da justiça, é bom até para as pessoas entenderem isso, cada justiça tem um sistema, cada estado tem um outro sistema, então muda tudo. Então um é TJ, um é o ESAGE, o outro é o PJE, o outro acho que é PRODOC, o outro não sei o quê. Então assim, só que cada um tem um padrão. Nossa. E isso acaba virando uma bagunça, porque que atrapalha, é tudo diferente. Então eu acho que tem que ter uma tecnologia melhor aplicada. E outra, eu acho que eles tinham que analisar a estrutura do judiciário. Porque assim, a gente sabe que os juízes têm muito trabalho. Ninguém está falando aqui que as pessoas que são servidores públicos não trabalham. A gente sabe que o volume de trabalho é gigantesco. Então eu acho que isso tinha que ser organizado de alguma maneira para que desse conta, entendeu? Agora, não ficar entupindo o judiciário de processo e acaba gerando essa demora. Entendeu? Pô, a gente pega às vezes casos que leva ali 4, 5 anos. Nossa. Pô, sabe? Que a gente nem sabe se Não faz tá sentido, vivo. né? Exatamente. Às vezes já até perdeu o objeto lá, a pessoa nem sabe mais se vale a pena ou não vale. Então, eu acho que isso são situações que mudariam todo o jogo do judiciário. Entendeu? Poxa, ô Cezinha, eu sei que a gente daqui a pouco vai começar a conversar aqui, pessoal. Eu vou perguntar para ele sobre a questão da cidade de São Bernardo, até porque a proposta aqui é discutir caminhos para a cidade de São Bernardo do Campo, olhando para a realidade atual do presente, mas olhando para frente, olhando para o futuro. Mas você tocou num assunto que aí surgiu aqui a curiosidade. Você falou sobre o uso de tecnologia, Cezinha. Esses dias eu estava vendo uma entrevista de um advogado, eu não lembro agora o nome, cara. Eu queria até lembrar, poder citar ele aqui e deixar isso muito claro, mas eu não lembro o nome dele. Mas ele estava falando sobre a questão da carreira do advogado do futuro, por causa da inserção dessas tecnologias de inteligência artificial. Que agora ele estava comentando, poxa, você põe lá o próprio, ele deu exemplo, né? O ChatGPT escreve a peça e não sei o quê. Ele estava dando vários exemplos. Como é que o Cezinha vê isso? Como o advogado César, jovem, vê essa questão dessas inteligências artificiais? Isso potencializa a carreira? Isso diminui a carreira? Isso traz benefícios ou só malefícios? Como é que você enxerga essas essas ferramentas de inteligência artificial? Como elas vão competir com a carreira do advogado ou vão ajudar o advogado? Como é que você enxerga isso? Eu tenho plena opinião de que vai ajudar o advogado. Ele vai tirar o advogado generalista. Sabe aquele advogado que só faz um contrato que ele meio que copia da internet e dá uma mudada? Sim. Esse cara vai ser substituído. Agora, eu vejo muita gente falando, não, que a inteligência artificial vai superar o advogado. Eu falo, o dia que a inteligência artificial conseguir fazer uma interpretação tão a fundo igual os advogados fazem, aí a gente vai estar diante de uma máquina muito mais esperta do que o ser humano, não que faz buscas, porque ali a gente está falando de subsunção, é você pegar a lei, encaixar ela no caso concreto, é de fazer uma interpretação da lei, é fazer uma análise de provas. Então assim, eu acho que não existe ainda, pode ser que venha a ter, mas eu acho que não existe ainda uma sensibilidade nas inteligências artificiais que consigam fazer isso. Porém, ela vem a ser um grande aliado para os advogados e creio para todas as profissões em geral, porque ela consegue ali de uma maneira extremamente ágil te trazer retornos de busca, fazer padrões, escrever minutas, modelos. Lógico que aí tudo vai ser adaptado, mas eu vejo como um grande amigo. Eu acho que a função da tecnologia é facilitar a vida do ser humano. Sim. Lógico que a gente tem que tomar às vezes muito cuidado, que ela evolui tanto que você vê todo mundo perdendo o emprego. Só que perde o emprego quem pode ser substituído pela máquina, enquanto criam-se outros diversos empregos de quem vai fazer a inteligência artificial, de quem é o programador, ou seja, é uma evolução constante da sociedade. Então eu acho que sempre a sociedade vai continuar evoluindo. Sim. E acho que a gente tem que se adaptar a isso.
E às vezes eu vejo o pessoal discutindo que isso é errado e tal, não sei o quê. Eu não vejo dessa maneira, muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem que acompanhar a evolução, não tentar retroceder. Perfeito, Cezinha, isso mesmo. E aí eu acho que uma coisa interessante para contar pro pessoal, eu acabei conhecendo o César na cidade de São Caetano, quando a gente estava construindo lá um projeto político lá na cidade, a gente estava envolvido numa construção de um movimento e etc. E aí conheci o César porque ele estava à frente lá de um partido político na cidade de São Caetano do Sul, e a partir dali firmamos uma parceria política que virou hoje nessa amizade que nós temos. E Cezinha, você escolheu participar da vida política da cidade de São Caetano, da vida política da cidade de São Bernardo, da vida política da nossa região. Por que que o César, tão jovem, poxa, advogado, a carreira em ascensão, ganhando dinheiro, construindo família, constituindo família, cara, por que o César, jovem, com todo esse futuro pela frente, decide dedicar tempo para a sociedade, para fazer política? Por que isso, César? Porque, assim, eu acho que eu e 90% do Brasil aí tá descontente com o que tá acontecendo, que tá virando um circo, né, o que tá acontecendo. Então, eu acho que, assim, não adianta, eu vejo, isso eu vejo até em grupos de amigos próximos meus, fica discutindo no WhatsApp. Você viu que o senador lá, mas o quê? Aí eu falo pra eles, tá, mas o que você fez pra mudar isso? Qual foi a iniciativa que você tomou pra que seja diferente? Você acha que ficar brigando no WhatsApp, ficar no Instagram falando, ai, não gosto do A, não gosto do B, vai mudar alguma coisa? O que os políticos ruins, vamos colocar dessa maneira, porque nada dá pra generalizar. Todas as áreas, todos os segmentos, nós temos pessoas boas, pessoas competentes, pessoas profissionais, temos pessoas ruins, pessoas safadas. Isso vale pra tudo. Vale pra tudo. Então, eu acho que a gente tá descontente? Nós temos que fazer a mudança que a gente quer. Não adianta você ficar esperando de A e de B pra fazer alguma coisa. Cair do céu. Então, foi nisso que eu falei, pô, deixa eu ver como que funciona. Então, isso começou há mais ou menos 4 anos atrás, que foi quando a gente se conheceu. E de lá pra cá, acabei tomando muito gosto. Pelo lado político, porque eu vejo que é a partir dali que a gente vai conseguir trazer uma melhora. É a partir de lá que a gente vai conseguir trazer algum resultado e fazer a diferença. E outra, eu recomendo pra todo mundo que tenha vontade, vá procurar o político, vá conversar com pessoas que querem fazer a diferença. Porque aí você começa a entender que muito do que é dito nunca é praticado. Puro folclore. Puro folclore brasileiro. Puro. Então, um dos motivos de eu estar aqui hoje, independente da amizade com o Bruno, é por ver você tomando um posicionamento, por você ter uma competência profissional e por eu acreditar no teu projeto político. Então isso me faz olhar pra você e falar, pô, vamos ajudar esse cara, quais são as propostas, como que a gente vai fazer? Então, é justamente por isso que eu comecei a me inserir nessa vida política, que eu acho que é o que o pessoal tem que fazer, entendeu? E aí, Cezinha, uma curiosidade que todo mundo tem, e eu sempre respondo isso quando alguém me pergunta, a pessoa sempre me pergunta, na verdade, mas todo mundo tem um pensamento, e aí eu vou te perguntar, alguém da sua família é político? Não, ninguém é político nem advogado. Meus 2 pais são professores, minha irmã é farmacêutica, minha minha esposa é advogada. Mas ela, a gente se conheceu depois, né? Minha família mesmo, original, ninguém é advogado, ninguém é político. Ninguém tem nada a ver com isso. E é isso que sabe por que eu te perguntei isso? Porque a galera me pergunta, mas seu pai é político? Sua mãe é política? Porque às vezes o fazer político ou você tem que ter essa questão familiar que te traz para o negócio, ou então não faz sentido. Porque aí as pessoas acabam desconfiando dessa atividade. Porque o que a mídia divulga sobre a questão política é sempre essa questão dos escândalos, é sempre a questão... E é uma minoria envolvida em escândalos, enquanto existe uma maioria produzindo política pública de qualidade. E a gente não consegue dar luz para isso, a gente não consegue criar condições, porque infelizmente a gente foi aculturado no nosso país de quanto pior, melhor. Sim. É a gente consumir aquela coisa da televisão de que só vende sangue, traição, Exato. E pornografia e não sei o que, não sei o que. A gente só vive disso. Aí quando alguma coisa positiva é lançada, a atenção disso, a repercussão disso é tão baixa. É, ofusca. Ofusca. Nós temos um amigo que acompanha muito e vive a Fundação Ulisses Guimarães com a gente, Cezinha, que é o deputado Jorge Caruso.
E ele conta uma história sempre que ele tem oportunidade. Ele fala assim, cara, eu tirei uma foto com uma ex-BBB que foi lá no meu gabinete. E aí ela foi lá, tudo porque ela é de uma cidade onde eu mandei uma ambulância. Eu consegui, por meio da minha articulação, conversando com o governador, mandei a emenda e o equipamento foi para a cidade, uma ambulância. A cidade não tinha ambulância, Cezinha. Olha só, a cidade é pequena, lógico, é uma cidade pequena, de, se eu não me engano, 10 mil habitantes. Ela não tinha uma ambulância própria, ela dependia da ambulância regional. Quando tiver algum problema, ligava-se no hospital regional, na base regional, e essa ambulância ia para lá, que ficava numa cidade maior, ia até lá para buscar. Só que da cidade, que é a base, até a cidade de 10 mil habitantes, sempre se alguma coisa acontecesse, levaria no mínimo 30 minutos para a ambulância chegar e depois mais 30 para levar para o hospital. O que o prefeito pediu? E aí, por meio dessa menina que acabou ajudando nessa conexão, foi uma ambulância. E aí o deputado Jorge Caruso fez o quê? Foi lá, lutou, construiu, articulou e conseguiu, a partir do que ele tinha de emenda, fazer a indicação e a ambulância foi para a cidade. E ela foi lá, cara, no gabinete, agradecer. Fez a foto com o deputado, fez o vídeo e publicou. E aí deu lá 1.000 curtidas na rede da menina. A foto com o deputado que conseguiu uma ambulância para atender 10 mil pessoas que moram naquela cidade. Saúde, política pública na veia, de real, transformando aquela cidade. Agora, se alguém passasse mal, a ambulância estava lá para levar daqui, não ia levar mais 1 hora. Seriam mais 30 minutos para salvar a vida. Uma semana depois, ela foi lá visitar o deputado e falou, olha só que interessante, ela falando, eu publiquei a foto com você, deu 1.000 curtidas. Ele, caramba, que legal, meu, poxa, repercutiu bem. Ela, mas no dia seguinte eu postei essa foto com o meu cachorrinho, deu 8.000 curtidas. Cara, olha o tamanho da inversão de valores que a gente tem. A gente está falando de uma pessoa que produziu algo positivo, algo bom, levou ambulância para o lugar e isso não tem repercussão nenhuma. Não, e é capaz dos noticiários colocarem assim, ó, político se encontra com ex-BBB. Essa é a notícia. Essa é a fofoca que vai rolar. Não. E por que eu te fiz essa pergunta do porquê que você escolheu? É exatamente para ouvir isso que você falou. Cara, por que a gente não consegue se despertar? Por que a gente não consegue avançar nesse processo? Boa pergunta. Por que existe essa falta? O deputado Alceu Moreira, e é o nosso presidente nacional da Fundação Luiz Guimarães, junto com o deputado Baleia Rossi, ele sempre fala uma coisa, Cezinha, por que é tão difícil hoje a sociedade, a população, o povo brasileiro, escolher suas lideranças políticas? Porque existe uma falta de inspiração. Ele sempre usa uma analogia que eu vou aqui parafrasear, eu vou copiar o que ele diz, sabe? Ele fala o seguinte, cara, se você vai pedir um ônibus, se você tá ali, eu pego o ônibus, você pega o ônibus, e quando a gente vai pegar o ônibus tá vindo, você não aponta para qualquer ônibus. O ônibus tá vindo, você vê lá o nome que tá escrito em cima do busão, aí você estica o braço, ele para, você entra e segue. Só que por que você estica a mão? Porque você leu. Você leu o quê? O ônibus está apontando o caminho. O caminho para onde você vai. Ele diz, e qual que é a analogia? Por que ele faz essa analogia? Porque ele fala o seguinte, por que as pessoas hoje não seguem o César? Ou por que não seguem o Bruno? É porque a gente ainda não conseguiu dar clareza do caminho que a gente está apontando para a solução dos problemas que existem hoje. Concordo. Então, se a gente não consegue apontar o caminho, as pessoas elas não vão nos seguir. E como existe uma carência hoje de lideranças a nível nacional, as pessoas estão seguindo os extremos, que não apontam caminho nenhum, mas falam coisas que motivam sentimentos de raiva e as pessoas vão se aglutinando nesses extremos, dividindo a nação, dividindo o país, e aí a gente não tem resultado real lá na ponta. Exato. Falta acender isso. E aí a proposta do Caminhos da Cidade. É exatamente por isso que nasceu o nome do programa, Cezinha. Porque o que a gente quer fazer aqui, conversando com você e com todas as outras lideranças que a gente tem recebido aqui, é entender, cara, como é que você vê as dores e os problemas e os desafios aqui da cidade hoje? Eu vejo assim, eu vejo assado. Tá? Quais são as soluções que a gente pode construir a partir desse bate-papo? Poxa, podia ser essa solução, podia ser aquela. A gente não vai resolver os problemas do dia para a noite, mas se a gente nesse bate-papo encontrar uma solução ou um indicativo de solução, nós vamos construir junto com cada um de vocês os caminhos. É isso aí. Aí sim, essas pessoas que nos assistem, nos acompanham, falam, cara, faz sentido o que eles falaram aí. Deixa eu buscar mais, deixa eu me aproximar, deixa eu participar. E aí a gente cria um movimento que olha para frente para a gente construir caminhos para a cidade.
Faz sentido? Com toda certeza. O que você falou, pra mim, sintetiza exatamente o que eu penso de política. Hoje, o que eu vejo que é um grande problema do brasileiro é o seguinte, quer criar, é tudo muito polarizado, quer criar um herói, só que tem que ter um vilão. Só que não é muito assim que funciona, entendeu? A gente tem que seguir as ideias, a gente tem que ser focado no caminho que está sendo trilhado, entendeu? Em propostas que são boas, não em virar time de futebol, eu tô certo e você tá errado. Não é assim, ninguém tá certo de tudo, ninguém sabe tudo. Então a gente tem que procurar o caminho certo e não querer estar certo sobre determinada ideologia ou determinada questão. Eu acho que é isso, porque uma coisa que eu tenho percebido, Cezinha, eu não sei você, mas aqui só para externar minha opinião, uma coisa que eu tenho assistido, eu vivo a política, mas que eu tenho assistido isso e isso acaba me fazendo questionar. Por quê? A gente tem visto os dois extremos discutindo ideologias e pautas que de verdade não resolvem os problemas do dia a dia no município, não resolvem, não entregam resultado, é só uma discussão de narrativas, construção de narrativas. Sim. É só como que eu te desconstruo para você me desconstruir. É sempre o debate na base dos extremos. E uma coisa que eu tenho aprendido pela Fundação Ulisses Guimarães, na figura do deputado Alceu, na figura do deputado Baleia Rossi, e eu tenho aprendido isso também, vendo muito do que tem feito o deputado Alex Manente, a gente tem uma filosofia na Fundação que é, cara, a gente vai sentar aqui para discutir, mas nós vamos começar o nosso debate, nós vamos sentar para debater, e nós vamos começar o nosso debate por um ponto de convergência. O que a gente tem em comum para começar o nosso debate? A partir do que a gente tem em comum, a gente vai discutindo outras coisas que não sejam tão comuns para a gente. Por que isso? Porque a partir do momento que a gente senta para debater algo que é um ponto de convergência, a gente constrói consenso. Se eu sento para debater com você já nos pontos de divergência, o que a gente vai fazer é tensionar. Eu puxo para mim, você puxa para você, e quem é que vai ceder? A gente entende que se a gente começar diferente essa conversa, do ponto de convergência, a gente vai construir um consenso e a construção desse consenso vai gerar um resultado muito mais efetivo. Isso, para você, faz sentido? É algo que a gente pode começar a estimular as pessoas a fazer no mundo jurídico e no mundo da política? Com toda certeza, exatamente. Você sempre falava uma frase pra mim que é, vamos construir. E eu sempre adotei essa frase, que eu inclusive falo pra outras pessoas, porque eu acho que é exatamente isso. Hoje se busca muito o eu tô certo, você tá errado, em vez de buscar um ponto de convergência pra dali começar a desenvolver pra onde a gente vai. Não adianta querer sair igual o louco dando cabeçada, não, muito pelo contrário. Pô, partimos do pressuposto que eu defendo que tal coisa é certa, você defende tal coisa é certa, porque tem coisas que são universais, que são certas. Todo mundo quer educação, todo mundo quer saúde, todo mundo quer segurança. Então assim, partimos desse mesmo consenso? Tá, como que a gente vai ajustar isso agora? E é por isso que excelente esse projeto está trazendo hoje para divulgar, para criar essa consciência, pra gente pelo menos dar uma desmatada no caminho para ver se abre aí, né? E hoje, Cezinha, você vive muito São Bernardo. Quando você olha para a cidade, quais são os desafios que você vê que São Bernardo ainda enfrenta e não está conseguindo resolver? O que você vê, quais são os principais problemas hoje na cidade? Olha, acho que sempre, todas as cidades elas têm um problema, né? São Bernardo mais ainda, eu vejo um pouco, por causa de extensão territorial também, que é... vamos fazer um comparativo aqui do ABC, né? Com quem tá perto. Claro. Pra gente não ter que buscar muito longe aí e tal, porque a gente sabe que cada região tem suas peculiaridades. Perfeito. Mas aqui em São Bernardo, eu acho que pelo tamanho e por já ter sido uma cidade, embora ainda seja, mas muito menos, uma cidade, um polo industrial fortíssimo, eu acho que tem que se buscar políticas e incentivos para trazer o empresário. O que sustenta a máquina é imposto. Então eu acho que tem que ter uma busca sim para trazer mais empresários. Lógico, sempre buscando seja uma maneira sustentável, uma maneira que consiga progredir. Não adianta também a gente querer fazer políticas que só beneficiam o empresário, só que aí colocando a todo custo a fauna, a flora e contaminando tudo, que a gente sabe que é uma realidade também em muitos locais. Sim. E o que você falou, ponto principal de tudo, é educação. O nosso futuro tá na educação. É assim, é batata, é nítido. Você pega os países que são os mais envolvidos do mundo, são os primeiros em educação. Perfeito. Isso é um fato, é Isso é um indiscutível. fato, cara. Isso é um fato. É indiscutível.
Então, assim, por que isso aqui não é feito aqui? Sabe, eu vou até puxar um assunto aqui. Minha mãe, ela deu aula em uma escola pública. Eu não lembro agora qual era o nome da escola pública, era... Bom, eu não vou falar também o nome, eu não lembro também, mas também não vou falar o nome se lembrasse aqui também pra às vezes não prejudicar a escola lá. Enfim, eu perguntava pra ela, o que você acha da escola pública? O que dá pra melhorar? Ela falava, filho, eu não me sinto segura dando aula. Eu já fui ameaçada dando aula. Ou seja, que mundo é esse que a pessoa tá lá pra ensinar, ganhando um salário horrível, e ela ainda é ameaçada por um aluno? Isso na minha cabeça, assim, é algo... Cara, não faz sentido, cara. É impensável isso. E cadê o respaldo que tem Da que se dar ao municipalidade. professor para ele continuar empolgado, animado a fazer o que ele escolheu como vocação? Porque ser professor, cara, vou falar pra vocação. você, é vocação, é servir, é entender a missão de vida. Cara, eu vim por um propósito, que é servir. Porque ser professor deveria ser a carreira mais valorizada da história desse país, cara. Sim. E agora, Cezinha, quando eu discuto, você deixa muito claro o seguinte, Bruno, um problema que São Bernardo enfrenta hoje é a questão do desemprego. Sim. E também da desesperança que as pessoas, da insegurança que as pessoas têm em relação aos seus próprios empregos por causa dessa questão da indústria tá deixando de existir, outras estão indo embora, de São Bernardo e etc. E aí, quando a gente pensa a solução, você falou, cara, a gente precisa trabalhar políticas públicas para incentivar, para trazer empresas para cá. Você, César, entende que indústria ainda é o caminho? Porque eu sei que a indústria é a que mais paga imposto. É fundamental. Mas você ainda acha que a nossa região do ABC e São Bernardo, a vocação é a questão industrial? Estou dizendo isso porque uma das discussões que a gente faz pela Fundação Ulisses Guimarães é como que a gente pode tornar as cidades, a partir da formulação de políticas públicas, as cidades mais inteligentes, resilientes, sustentáveis e inclusivas. Isso é uma pauta que a gente está discutindo porque é uma pauta mundial. É isso que o mundo está discutindo e a gente tem que trazer essa realidade aqui para o nosso município também. Mas como que a gente pode encontrar um caminho? Qual que é? O que você acha que seria uma solução? Ir atrás de indústrias, pensar um novo DNA para a cidade, uma outra pauta? Como o deputado Alex Manente tem dito, ele tem dito que a São Bernardo do Campo, o futuro é a gente pensar a questão da logística, por causa da localidade de São Bernardo, muito próximo ao Porto de Santos, à cidade de São Paulo, ao aeroporto, a questão de ser em volta do Rodoanel, essas questões que a gente tem como caminhos aí para a cidade ela se desenvolver, a pauta da logística. Mas como que o César, diante do conhecimento que ele tem jurídico, das conexões, do networking, das conversas que ele tem com empresários, como que a gente poderia dar como um caminho? Assim, o que a gente pode apontar como caminho para que as indústrias, para que empresas de logística, para que a cidade ela possa se moldar olhando para o presente, mas sempre olhando para frente, para o futuro, para trazer ao cidadão de São Bernardo, o São Bernardense, o batateiro raiz, a segurança de que o futuro dele ele vai continuar empregado. E empregado ele gera renda, e gerando renda ele gera riqueza, e gerando riqueza ele sustenta a família dele, ele tem dignidade, ele não tem a dependência do poder público, ele vai continuar sendo alguém que exerce a cidadania dele aqui na cidade. Isso é uma questão bem interessante, porque assim, hoje as cidades elas podem dar benefícios fiscais para determinadas áreas que elas queiram. Então, por exemplo, tem regiões que dão incentivo fiscal para os madeireiros, ou que dá incentivo para o minério. Aí depende o que ela pode oferecer na cidade e qual o interesse que ela tem de trazer as empresas para lá. Eu acho que isso que você falou é muito bem colocado, que é o seguinte, a gente tem que buscar trazer a inovação, a tecnologia, porque isso aumenta muito assim o potencial financeiro da cidade como um todo. Se você pegar os locais que tem, por exemplo, Estados Unidos, lá na parte da Califórnia, onde se uniram todas as grandes empresas de tecnologia. No Vale. Aquilo é um tesouro do planeta, Exatamente. Entendeu? Então, olha o que foi pensado para atrair as pessoas para lá e o que aquilo virou a partir disso. Então eu acho que a gente tem que pensar, benefício fiscal, o tipo da empresa que quer atrair, lógico que isso aqui ainda seria uma maneira superficial de eu falar isso, porque a gente tem que olhar o caso concreto mesmo, para não ficar só palavras bonitas, né, num podcast, mas eu acho que
a base hoje é a indústria, assim, ainda, porque ela, querendo ou não, é o que compõe aí mercado de consumo, mas olhar sobre esse prisma que você falou, que é trazer tecnologia, inovação, as instituições financeiras, porque é isso que vai propulsionar a cidade para frente. Eu acho que você... sabe, Seninho, eu concordo com você. E eu tive um bate-papo alguns dias atrás, em um dos nossos episódios, e foi muito legal que eu trouxe um dado. Hoje o nosso país ele tem a escassez de mão de obra na área de tecnologia. Parece, pelo que eu tinha lido no jornal, nós temos aí cerca de quase 500 mil vagas para pessoas na área de tecnologia no nosso país. Olha o número de vagas. Só que o que a gente assiste hoje, por exemplo, em São Bernardo e em outros municípios, são as nossas secretarias de desenvolvimento econômico promovendo cursos que ainda não são os cursos voltados para essa área de tecnologia. Programação, logística, enfim, tudo que esse ecossistema da inovação ele exige. Será que a gente não poderia pensar nessa São Bernardo 4.0? Porque a indústria ela passou por várias transformações. Sim. E como é que a gente pode fazer de São Bernardo esse programa? O programa São Bernardo 4.0, que vai ser o foco de formar o maior número de pessoas nessa área de tecnologia para alimentar esse mercado, que é um mercado que não vai parar de crescer, na criação de muitas coisas para que São Bernardo possa ser, de repente, o Vale do Silício brasileiro. Isso que você acabou de falar, de buscar de dar formação para as pessoas. Ó, veja, vou dar cursos profissionalizantes voltados para a área da inovação, da tecnologia, de inteligências artificiais, robótica e tantas outras áreas que existem hoje, seja fintechs, né, que são as de tecnologia, ou na área da saúde. A partir do momento que você está formando essas pessoas, as empresas já estão vendo, pô, tenho capital humano qualificado nessa cidade. Aí, fora isso, pô, o cara tá me dando incentivo para ir para lá, acabou, entendeu? E sabe uma coisa que eu acho muito interessante também? Que aí você até já vai poder falar mais do que eu, que é a estrutura que, por exemplo, tem em Brasília, que ela é toda feita, foi desenhada, né? Eu acho que tinha que se buscar isso para a área empresarial. Porque a partir do momento que você cria esse ecossistema em determinada região, cara, a tendência é aquilo voar, do que ficar tudo disperso. Porque assim, logística custa muito caro. Então, a partir do momento que a gente já tem esse benefício de ser perto do Porto de Santos e estar perto do Porto de São Paulo, ó como ela já tá distinguindo do resto das cidades. Sim. Então, aqui já tinha que ter um olhar sobre isso. Claro, a gente pensar nesse porto seco, nessas estruturas logísticas, não a logística pelo que a gente ouve falar, porque a gente fala de logística, a pessoa já pensa assim, então vai ter só gente para fazer CD, né, o centro de distribuição. Não, eu tô falando de pensar a cidade como um polo logístico com inteligência, com tecnologia, com inovação, com gente capacitada, preparada, montar todo esse ecossistema, esse ambiente para tornar a nossa cidade atrativa, competitiva. Cara, eu fico imaginando, velho, uma São Bernardo 4.0, mano. Uma cidade onde a gente vai ter um polo de formação de gente. Olha que louco, São José dos Campos. Eu não sei quem já conhece a cidade de São José dos Campos e nos acompanha hoje, mas já teve a oportunidade de visitar lá. Cara, eles têm um polo de inovação e tecnologia lá, onde eles incubam empresas, startups, dão todo um suporte, tem lá a formação também de mão de obra qualificada, porque as próprias empresas que estão no polo lá tecnológico deles financia isso, elas aportam recursos para formar mão de obra, velho. A prefeitura só teve uma coisa, articular isso e conceder o espaço. Exato. Nós não temos um polo tecnológico em São Bernardo do Campo, cara. Não tem. Nós não temos um polo tecnológico. Essa é a São Bernardo 4.0. Da gente pensar assim, cara, como é que a gente constrói? Como é que a gente faz isso acontecer? Um polo tecnológico na cidade, onde a gente possa ter nesse ambiente, ser um ambiente, cara, de fomento, um hub de negócios, um hub reconhecido. Cara, a gente está a 30 minutos da capital, a gente está a 30 minutos do Porto de Santos, a gente tem o Rodoanel. Você imagina quantos eventos a gente poderia fazer aqui? Nós não temos um lugar de eventos top na cidade, cara. A gente não tem como, a gente tem que ser atrativo, competitivo, ser a cidade da inovação, da tecnologia, assumir esse papel. Imagina São Bernardo 4.0, é isso que a gente precisa, pô. E tem um outro detalhe, né? A partir do momento que a gente não faz e os outros estão fazendo, o que é bom daqui tá saindo e tá indo para outro lugar. É claro. Então não é só que nós estagnamos, a gente vai a partir disso regredir. Porque o que tá bom vai pro lugar que tá bom. É, porque daí o cara vê, eu mesmo, Bruno, trabalho em São Paulo, capital,
Mas vivo e tenho minha vida, minha família, minha esposa. E aqui deixar um beijo pra minha esposa, maravilhosa, linda. E aí a gente tem tudo aqui em São Bernardo. Mas o meu trabalho é lá. É lá que eu tô gerando riqueza. É lá que eu tô gerando renda. É lá que eu tô gastando a minha grana. Porque eu almoço lá, eu janto lá, eu faço um monte de coisa na cidade de São Paulo. Mas por que eu fui para São Paulo? Porque eu não tive oportunidades aqui, nas quais eu entendia que eram melhores. Lá me deu melhores oportunidades, porque o ambiente lá é mais propício. O ambiente lá cria outros níveis de oportunidade. Cezinha, sabe quantas empresas, quantos CNPJs foram abertos na cidade de São Paulo nessa gestão do prefeito Ricardo Nunes? Mais de 350 mil CNPJs, cara. É muita coisa. Sabe quantas cidades saíram, sabe quantas empresas saíram de suas cidades, onde elas abriram e foram para a cidade de São Paulo? Mais de 40 mil empresas, cara. É muita coisa. Poxa, é muita coisa, é muita gente falando o seguinte, cara, eu vou para a cidade de São Paulo porque lá o ambiente gera negócios. Sim. Eu não vou ficar aqui onde eu estou porque aqui não está gerando. E aí quando eu olho para minha São Bernardo do Campo, é a Ford saindo, é a outra saindo, Exato. é a outra saindo. Cara, o nosso ambiente não está sendo atrativo. A gente precisa pensar nessa cidade 4.0, da evolução da indústria. A indústria começou, a indústria 1.0, 2.0, 3.0. A gente já está num outro nível de indústria, da inteligência artificial, da automação, de uma série de coisas que estão acontecendo e a gente não está preparando a nova geração para isso. A gente está preparando e a gente tem lido uma geração que é conhecida como nem trabalha, nem estuda e nem está aí para nada, porque não vê perspectiva. Exato. E não quer isso, cara. Só que, aonde que está a falha? A gente precisa corrigir esse rumo apontando um caminho. Com certeza. E agora a gente tem esse grande desafio da gente pensar juntos e eu queria saber seu comentário sobre isso. E aí, será que a gente pode construir juntos uma São Bernardo 4.0? Você acredita que isso é possível para a gente pensar as profissões do futuro, as carreiras do futuro, o empreendedorismo do futuro? Eu quero saber o que você acha disso, porque esse nosso convidado, tá aqui o Dr. César, e a gente falou sobre muita coisa, e papo bom é assim mesmo, passa muito rápido. É isso aí. E aí, a gente já entrou pro final do negócio, e aí eu quero te agradecer, Cezinha, de todo o coração, essa parceria, essa amizade, o que a gente tem construído juntos, e eu tenho certeza absoluta que a nossa trajetória tá só começando, e a gente tem muito mais a fazer, muitas outras coisas a conquistar. E eu queria pedir a sua mensagem final, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final olhando para aquela câmera ali e falando para esses jovens advogados, homens e mulheres, para essa geração, para essa nova geração, para esses que estão sentados no sofá, os revolucionários de iPhone, né, os revolucionários do sofá. Uma mensagem para que eles possam se inspirar, mas possam se motivar para despertar, para falar, cara, vamos entrar em ação. Se eu, César, estou fazendo isso com um pouquinho. Se a gente juntar um pouquinho de muita gente, cara, a gente causa uma verdadeira revolução. Por isso, deixa a sua mensagem final aí pra galera. E mais uma vez, irmão, muito obrigado por ter vindo aqui. Cara, eu que agradeço demais o convite, parabenizo novamente pela iniciativa, porque é disso que a gente precisa, é o despertar consciente aí das pessoas pra gente trilhar um caminho. Mas, bom, gente, minha mensagem seria, vamos participar, conheçam as ideias, conheçam os projetos. Assim como foi colocado muitas vezes aqui no programa, nós temos que buscar um caminho de maneira consciente. Então, busquem grupos que têm essa consciência, busquem pessoas que têm a perspectiva e o que precisarem da gente, o que tiverem vontade de conhecer e participar para a gente poder chegar onde a gente tanto almeja, só me chamar, chama o Bruno, que a gente vai estar junto aí trilhando esse caminho. Cezinha, valeu, Bruno. Bom, muito obrigado por ter vindo e participado com a gente de mais um episódio do Caminhos da Cidade. E você que nos acompanhou até agora, espero que você tenha gostado. Assuma aí o desafio de se mover na direção certa, de entrar em ação e vem construir com a gente essa São Bernardo 4.0, essa São Bernardo do presente, olhando para frente, olhando para o futuro. Eu conto de verdade com cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelos comentários, por cada curtida que vocês têm dado nos vídeos que a gente tem feito. Muito obrigado mesmo. E tenha certeza que vai dar tudo certo. Seja inspiração para alguém hoje e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!